Pesquisa sobre estrutura de dados. Nesse trabalho, vamos apresentar uma pesquisa que foi feita referente a estruturas de ordenação de dados, feitas na aula da Otília Donato Barbosa, na Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, e os alunos são Guilherme Galvani Morigi, Nathan Riffel, Lucas Kessler, Thiago Manuel Corrêa Heckler. Quicksort. O Quicksort é um algoritmo de ordenação baseado na abordagem de divisão e conquista. Sua eficiência decorre principalmente da fase de divisão, onde um pivô é escolhido no subarray e os elementos são reorganizados de modo que os menores ou iguais ao pivô fiquem à esquerda e os maiores à direita, processo conhecido como particionamento. Em seguida, as subarrays à esquerda e à direita são ordenadas recursivamente, reconstituindo a fase de conquista. O passo de combinação não requer operações específicas, pois as subarrays já estão ordenadas. O algoritmo possui casos base para subarrays com menores de 2 elementos, incluindo subarrays sem elementos. A eficiência do quicksort depende da escolha inteligente do pivô, que influenciam significativamente o desempenho global do algoritmo. Aqui temos uma imagem de como o algoritmo vai funcionar, né? Ele vai escolher um pivô, vai dividir para um lado e dividir para o outro os menores e os maiores, e depois ele vai fazendo esse processo diversas vezes até que ele consiga ordenar todos os elementos. Depois ele reúne tudo em uma só lista. Shell Sort. O Shell Sort, criado por Donald Shell em 1959, é um refinamento do método de inserção direta e destaca-se como o algoritmo de ordenação mais eficiente entre os de complexidade quadrática. Ao contrário do método de inserção direta, o Shell Sort divide o array em vários segmentos e aplica o método de inserção direta em cada um deles. O algoritmo utiliza um incremento de sequência, gradualmente reduzindo até atingir 1, para comparar e trocar elementos distantes em um vetor. A ordenação é realizada em vários passos, considerando apenas elementos distantes pelo incremento atual, e utilizando um algoritmo simples, como bolha, seleção ou inserção. Esse processo é repetido com incrementos menores, até que o vetor esteja completamente ordenado. A escolha dos valores para H pode ser exemplificada usando a sequência de Donald-Knuth em um vetor fictício com 20 elementos. Aqui temos um exemplo de como funciona o Shell Sort. Então temos as listas, aí ele fazendo a passo a passo a ordenação dessas listas, e no final temos a lista corretamente ordenada. Bom, agora vamos falar sobre o algoritmo Merge Sort. O Merge Sort, concebido por John von Neumann em 1945, é um eficiente método de ordenação de vetores baseado na estratégia dividir para conquistar. Esse processo consiste em subdividir repetidamente o vetor, realizando comparações independentes para finalmente ordená-lo, de maneira rápida e eficaz, mantendo um baixo custo computacional. A técnica de ordenação por intercalação é crucial, dividindo a lista em sublistas de tamanho n por 2, resolvendo de maneira recursiva a ordenação de cada sublista e, por fim, mesclando-as para formar uma lista final de tamanho n ordenado. O objetivo do método é dividir a lista até atingir 2 elementos, permitindo comparações e a criação de uma lista temporária. Essa abordagem é aplicada iterativamente, ordenando as sublistas temporárias e mesclando-as até obter a lista completamente ordenada. O processo é exemplificado com as ordenações do vetor 6, 5, 12, 10, 9, 1, destacando as etapas de divisão, comparação e fusão. E aqui temos um exemplo de foto de como o Merge Sort ele funcionaria. Então, esse outro método de ordenação, o heap-sort, o heap-sort ele é um algoritmo eficaz de ordenação amplamente utilizado na programação de computadores. Sua operação envolve a transformação de uma matriz de números em uma árvore binária completa, conhecida como heap. A característica distintiva do heap é que todos os nós da árvore são maiores que seus filhos, com o maior elemento situado na raiz, e assim por diante, possibilitando a utilização da estrutura de dados heap para ordenar os elementos à medida que são inseridos e removidos sucessivamente da raiz.
resultando na ordem desejada. Aí o processo de heap sort ele requer também um conhecimento sobre matrizes e árvores. A matriz inicial, por exemplo, 10, 3, 76, 34, 23 e 32 é transformada em uma matriz ordenada, como 3, 10, 23, 32, 34, 76. Ao encontrar o maior elemento e posicioná-lo no início, a transformação de uma árvore binária completa em um max heap envolve a execução da função heapify em todos os elementos não folha do heap, utilizando recursão para otimizar o processo. Aí a gente tem aí algumas imagens mostrando como ele funcionaria, né? Temos ali a primeira ordenação ali 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4 e 1. Ele basicamente vai colocar esses números aqui, né, de ordenação, né? Ele vai colocar do menor para o maior. E ali temos um gráfico também mostrando como funcionaria essa questão.